Meus amigos, muito boa tarde. Eu postei agora há pouco no nosso canal um vídeo fazendo a apresentação de uma planilha que representa o sistema orçamentário e financeiro de uma família. Essa planilha, ela serve para nos ajudar a termos um controle assim bem eficaz entre as nossas finanças, os nossos gastos, e assim a gente manter o equilíbrio orçamentário da gente. Eu sei que não é fácil, porque as coisas vão aumentando sempre e é difícil você controlar um orçamento, mas é bom tê-lo, porque pior é quando não se tem, quando a gente não tem nada que possa, pelo menos, ter uma ideia de como está acontecendo, do que está acontecendo na nossa vida financeira. Às vezes a gente termina se perdendo e depois é difícil de consertar. É melhor a gente prevenir do que remediar. Então eu prometi que iríamos aprender como elaborar, como criar esse aparato todo desse trabalho, e que é um projeto até interessante, eu acredito nele, porque eu uso na minha casa, no meu dia a dia, há muito tempo. Então eu decidi compartilhar com vocês. Fiz a apresentação e agora eu vou lhes ensinar passo a passo como criar essa planilha. Então, sem mais conversa, vamos logo colocar a mão na massa, porque essa será a nossa primeira aula. Elas serão 8. Essa será a nossa primeira aula e eu te peço, acompanhe todas as nossas aulas. Tenha um pouco de paciência, porque você vai aprender e você vai ver o quanto isso é importante na vida da gente. Porque a educação financeira, ela nos ajuda muito no nosso dia a dia. E é bom que depois a gente passa para os nossos filhos, nossos netos. Isso é muito bom, a gente aprender essas coisas boas assim. E eu teria o maior prazer de compartilhar com vocês. Não tem nenhum interesse nisso, a não ser transmitir para vocês aquilo que eu aprendi. Então, meus amigos, vamos à luta. Vamos começar. Bom, inicialmente, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o nosso Excel. Está abrindo aqui, nós estamos trabalhando com o Excel do 365, que é o meu, mas isso a gente faz nas outras versões também. Vou tirar essa minha imagem aqui para a gente não mudar o nosso pensamento. Então é o seguinte, vou aumentar um pouco aqui o tamanho desse nosso zoom para ficar melhor para a gente trabalhar. Esta primeira planilha, a planilha 1, eu vou deixar sem nome. Abrir uma outra planilha, que é a 2. Essa planilha eu vou renomear, cliquei o botão direito e aqui em cima renomear, e a ela eu vou dar o nome lista. Essa primeira não vou dizer nada, essa segunda também não vou dizer nada, vou apenas colocar o nome de lista e vou, uma terceira aqui, vou colocar renomear com, como orçamento, orçamentário, vou botar assim, orçamentário, e lá vai ficar o nosso orçamento. Muito bem, por enquanto vamos trabalhar essa primeira, não, vamos começar nessa lista, porque a lista é onde vai ficar o nosso plano de contas. Também vou aumentar um pouco o tamanho aqui do zoom para nós. Vamos começar criando o nosso plano de contas. Plano de contas vai começar com o mês. Nós vamos precisar dos meses, né? Vou abrir aqui um pouco. Aqui na B1, eu vou digitar o nome mês, porque aqui nós vamos criar os meses do ano que nós vamos precisar trabalhar. Muito bem, então qual o primeiro mês do ano? O primeiro mês do ano é janeiro. Digita-se janeiro e depois clica em cima desse nome janeiro, dessa célula, fez essa cruzinha, você puxa para baixo até ver o nome dezembro. Pronto.
nós já temos os nossos meses de janeiro até dezembro para a criação do nosso plano de conta. Vou centralizar esse nome mês aqui e vou dar um destaque nele com essa coisinha aí. O próximo passo, aqui nós vamos digitar o nosso a nossa categoria, nossa categoria. Você vai entender já o que é categoria. Vou digitar o nome categoria aqui, categoria, ou plano de contas. Vou deixar só categoria. O que é que consiste nas categorias? Aqui nós vamos criar as nossas possíveis receitas e também as nossas despesas. Aqui na C, na coluna C, e linha um está o título, na coluna C, linha 2 está o início das nossas categorias. Vamos iniciar com as nossas receitas. Primeiro, elas serão identificadas por esse prefixo REC. REC que é o prefixo que caracteriza a receita. Então, REC, salários, que é o primeiro, né? Salários, e aqui quando eu falo em salários, eu estou me referindo aos salários da família. Porque geralmente trabalha o homem, trabalha a mulher, às vezes tem algum filho que trabalha, mas muitas das vezes o casal não administra o salário dos filhos, porque eles são mais independentes. Basicamente, você vai considerar aqui o salário do marido, e se a mulher trabalhar, também será levado em consideração aqui nessa conta que a gente chama de salários. Depois de salários, aí a gente tem outras que pode ser o quê? Aluguéis. Muitas vezes a gente tem um imóvel, dois, e aluga, e isso gera também uma renda para a família. Então vamos criar essa possibilidade de aluguéis, que vai também caracterizar uma receita para a família. Além dos aluguéis, a gente pode colocar rendimentos, que de repente sobra um dinheirinho, a pessoa vai lá e aplica, e com isso vem os rendimentos, e a gente chega e lança isso também como receita. Por último, nesse primeiro parte aqui, nessa primeira parte, nós vamos criar uma conta chamada de outras receitas. Por que isso? Porque às vezes parece uma coisa extra que a gente faz e não tem uma denominação para ela aqui, então a gente classifica como outras receitas. Então aqui nós já temos o primeiro grupo de categorias, que são as categorias das receitas. Vamos agora continuar e colocando a categoria de despesas, de prováveis despesas que a gente tem no dia a dia. A despesa tem também um prefixo que é DESP. Quando aparecer REC, trata-se de receita. Quando aparecer DESP, trata-se de despesas. Vamos iniciar pela educação. A gente tem a educação como base, nossos filhos, então tudo que for com educação lançaremos nesta conta de educação. Depois temos também a outra conta, que é a saúde. Aqui a gente inclui farmácias, planos de saúde, tudo que se referir à saúde, a gente cria e coloca e contabiliza aqui nesta conta denominada de saúde. Depois vem a outra também que ninguém se livra, que é a conta de alimentação. Alimentação inclui todo tipo de alimentação, aquela que você vai para o supermercado, você vai para as feiras livres, aonde você comprar alguma coisa que seja alimentação, os iFood, etc. Então, ela será classificada aqui em alimentação. Depois disso vem a moradia. Moradia, deixa eu terminar de colocar aqui, o que é a moradia? Moradia, se você paga aluguel, você vai ter que fazer essa provisão aqui para o aluguel. Moradia. Condomínio, essas coisas assim, viu? Ou aluguel, condomínio, ou a prestação da casa própria, tudo isso
será classificado aqui nesta conta de moradia. A gente tem outras coisas também que coloca sempre, os vestuários, que é para a gente deixar separado, ó, vestuários, que a gente compra as nossas roupas, nossos sapatos, por aí vai, né? É uma coisa que é de primeira necessidade também. Depois dos vestuários, a gente também, às vezes, e sempre, precisa dos domésticos. Que é isso? Domésticos, peraí, aqui desse lado. Saiu um negocinho aqui que vou apagar. Tirar, que isso aqui não foi chamado. Ok. Então, aqui nós temos as despesas domésticas, porque ou será uma empregada doméstica, devidamente permanente, ou então serão faxinas, essas coisas que são trabalhos domésticos. Outros colocam motoristas, etc. Tudo isso faz parte desse grupo dos domésticos. Outra coisa que não pode deixar de ter nas famílias são as manutenções, porque você quebra uma coisa, você tem que cuidar. A casa começa com um probleminha, você tem que fazer a sua manutenção, pintura, etc. Então, essas manutenções também deverão ficar aí separadas. Outra são os impostos. Todos nós pagamos o imposto predial, todo tipo de imposto, né? O IPVA, são coisas que a gente não pode deixar e por isso a gente cria uma conta específica para os impostos. Outra também a gente cria para os seguros. Você tem o seguro do carro, outros têm seguro de vida, outros têm seguro do imóvel, então os seguros também ficam numa conta separada. Tem aquelas contas comuns, por exemplo, que eu vou resumir aqui, como água, por exemplo, botar água só. Água e também colocar a conta de luz, que todo mundo vai ter que usar, ninguém vai viver no escuro. Eu boto apenas luz, não vou citar nome de nenhuma empresa desse sentido, não. Água e luz, pronto. E ainda temos outra coisa. A gente tem os combustíveis que são bons da gente controlar também. Às vezes a gente esquece e termina gastando fora do nosso controle. Então, combustíveis, vamos digitar aqui, combustíveis. Estou fazendo um por um, porque eu avisei naquele vídeo da apresentação que nós íamos fazer isso passo a passo. É como tanto a pessoa que já tem noção aprende, como aquele que está começando também nos trabalhos no Excel tem condições de aprender. Apesar de que nós vamos mexer um pouco com VBA, mas isso também não é nada do outro mundo. É coisa bem básica que qualquer pessoa faz e faz com a maior tranquilidade do mundo. Fizemos aqui o combustível, ainda temos uma que a gente não pode deixar de fazer, gente, é o lazer. Imagina como é que a gente vai viver sem o lazer, né? Então vamos separar um pouquinho, uma verbinha para o nosso lazer. E por último, a gente precisa também de criar uma perspectiva para algum investimento. De repente aparece um investimento e a gente precisa ter já também uma vaguinha, uma verbinha para lançar aí algum investimento, melhoria na sua casa, no seu apartamento, trocou um piso, botou um porcelanato, isso são investimentos. É bom a gente ter isso reservado. E por fim mesmo, agora, vamos colocar outras despesas que não estejam enquadradas nesta relação acima. Então, outras despesas que surjam de repente que a gente não esteja com ela aqui selecionada. Muito bem, já temos no nosso plano de conta os meses, temos também as categorias, que consiste nas receitas e também nas despesas, e temos agora esse terceiro do plano de conta, que são as movimentações das nossas verbas orçamentárias, dos nossos lançamentos de receitas e de despesas, e também de alterações que a gente possa fazer. Vamos dar o nome disso de movimentações.
movimentações, vou deixar também igualzinho esse outro, nessa mesma corzinha. Vou até separar e colocar um negrito, para ficar em destaque. Negrito, deixa aí. As movimentações só são três. A primeira delas é a inclusão. Cada vez que você vai fazer um lançamento de uma receita, você vai fazer o que? Você vai incluir a sua receita. Se vai fazer uma despesa, o lançamento, você vai também incluir uma despesa no seu orçamento. Esse é o que fecha aí o sistema orçamentário e financeiro. Além da inclusão, a gente vai ter as suplementações. Eu já vou explicar o que é isso. Suplementações. Inclusão, botar no singular. Suplementação. Pronto, suplementação. E o terceiro, que é a anulação. Isso eu vou explicar já já. Aqui ele não vem com nenhum prefixo, ele vem só com o nome. Inclusão, que é quando se lança a receita, a despesa ou a despesa. Suplementação é quando se faz uma movimentação, acrescenta o valor ao valor de uma dotação orçamentária, digamos, a gente previu um valor anual para alimentação de X, mas o X não deu, então a gente vai ter que suplementar, vai ter que acrescentar algum valor. Isso a gente dá o nome de suplementação. E a anulação, que está aqui, é de onde a gente vai tirar essa diferença que a gente jogou lá na alimentação. Se vai sair de uma que a gente não esteja usando muito, que é para assim manter o nosso equilíbrio orçamentário. Isso aqui lá na frente nós vamos chegar nesse ponto. Então nós já estamos aqui com o nosso plano de contas montado. Nós vamos trabalhar com essas três colunas aqui que representa o nosso plano de contas. Está aqui nesta aba ou nesta planilha, como é o correto de se dizer, chamada de lista. Vamos voltar na planilha 1. E aqui nós vamos começar a montar o nosso banco de dados. A nossa planilha 1 será o nosso banco de dados, certo? Agora, como nós vamos trabalhar com VBA, que tem um pouco de VBA, essa história toda, não se assuste com esse nome, eu vou precisar dizer que a gente precisa criar aqui na nossa tela uma guia chamada de desenvolvedor. Aqui no meu você já dá para ver o nome desenvolvedor. Eu não sei se no teu aí você está com ela à vista. Se não tiver, eu vou mostrar para vocês como é que você vai trazer essa guia para cá. Simples. Me acompanha. Eu venho aqui no arquivo, clico em cima de arquivo. Desço com o meu cursor até o nome opções, aqui embaixo. Clico em opções, abre esta tela. Quando abre essa tela aqui, aí eu vou para personalizar faixa de opções, aqui à esquerda. Clico nela. Personalizar faixa de opções. Agora eu quero que você veja comigo uma coisa aqui engraçada. Personalizar faixa de opções. Aqui do lado direito, se você for fazendo assim, observe que você vai ver esse monte de opções aqui. No meio delas tem o nome desenvolvedor aqui embaixo. Desenvolvedor, olha que o meu está verdinho, está marcado. Então você marca o seu e em seguida chega aqui e diz OK. Pronto. Quando você fizer isso, o nome desenvolvedor já veio para cá. Pronto, ele já está pronto, mas não é agora que nós vamos mexer com ele. Só para deixar pronto. Vamos criar aqui o nosso banco de dados. Criar o título do nosso banco de dados. Aqui na célula A4, aqui embaixo, A4, eu vou criar o nome mês. É onde nós vamos trazer o nome mês. Na B4, nós vamos fazer o dia do mês. Eu vou deixar bem analítico. Mês, janeiro, dia 4, dia 5, dia 6, para a gente ter isso bem explicadinho. E nós estamos fazendo de uma forma tão simples, tão primária, que a pessoa não tem como não aprender. Mas mesmo assim, se encontrar alguma dificuldade ao final,
deixa nos comentários. Encontrei dificuldade nessa parte, a gente repete, que eu não tenho nada para fazer. Sou aposentado há mais de 20 anos e eu não tenho nada para fazer a não ser fazer isso que eu estou fazendo para compartilhar com vocês. Então eu tenho o tempo todo à disposição, beleza? Então vamos lá, dia, depois a segunda, depois nós vamos para a categoria, o plano de contas, que é exatamente isso aqui, essas categorias. Nós vamos trazer essas coisas todas para esta coluna e eu vou chamá-la de categorias. Categorias. Então, vou deixar no singular. Categoria. Aqui. Depois da categoria, aí eu vou trazer a movimentação. Movimentação. E por último, nós vamos trazer o valor que nós vamos lançar aí. Mês, vamos aumentar um pouquinho a coluna, e a gente aumenta assim, como eu estou dizendo. Entre uma coluna e outra, quando faz essa cruz, aí você aumenta ou diminui o tamanho. Eu vou deixar assim. A categoria eu vou ter que aumentar bastante, deixar assim. Categoria, aumentar até um pouquinho mais. A movimentação não precisa aumentar muita coisa, movimentação. E o valor também não precisa, mas eu vou deixar assim. Vou ajustar aqui, que eu tenho a mania de trabalhar já ajustando, centralizando essas coisas assim. Vou deixar no negrito, mas eu não vou dar nenhuma cor a ela por enquanto. Nesta coluna de valor, como nós vamos trabalhar com um formulário de userform do VBA, então eu vou selecionar toda esta coluna E, e vou formatar como número, assim, como número, isso. Na hora eu vou explicar o porquê. Está formatado como número. Se eu colocar 25 aqui, ele já vem formatado como número, sem o símbolo de real, ou de dólar, ou de quem quer que seja. Então, nós já estamos com os nossos títulos prontos. Eu vou aproveitar aqui e vou dar uma corzinha, não custa nada. Colocar uma corzinha para destacar. Deixa eu colocar, vou sinalizar desde o mês até o valor e vou deixar aqui uma corzinha para destacar um pouquinho, certo? Vou deixar assim. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa, depois de feito isso, é a gente seleciona o título e também essa parte de baixo e vamos formatar como tabela. Vamos fazer uma formatação como tabela. Por quê? Quando você formata como tabela, você fica mais fácil de você trabalhar, certo? Então, formatar como tabela, você vai na página inicial, tem várias formas, mas nós vamos por essa daqui, olha. Página inicial, aqui na direita está escrito formatar como tabela. Clica nessa setinha e você escolhe um modelo que você queira para a sua tabela, que ele já vem assim pré-definido. Eu vou escolher essa verdinha. Essa verdinha tá boa? Vou escolher essa, não, vou escolher essa verdinha de cima aqui. Pronto. Aí ele está perguntando se nessa tabela tem cabeçalho. Tem cabeçalho sim, porque é o mês, dia, a categoria é movimentação, isso é o cabeçalho. Eu assinalo e digo que ok, pronto. Então a nossa engraçado, porque ela ficou branquinha, né? Era para ter ficado. Eu vou mudar essa tabela, eu vou mudar esse estilo, porque eu não gostei disso aqui. Vou lá na página inicial e vou em formatar como tabela, para ficar uma coisinha melhor. Eu vou para essa preta aqui. Rapaz, deixa eu voltar. Essa pretinha. Não gostei disso, eu vou ter que mudar essa cor que está branca. Eu vou deixar aqui na cor preta. Pronto. Agora não tem mais problema, já está certo. Vou deixar assim mesmo e eu acho que vai dar certo assim. Já está formatado como tabela. Com o mês, o dia
a categoria, a movimentação e o valor. Aqui nessa coluna do mês, eu vou centralizar também. Essa do dia, eu vou centralizar. Essa da categoria, eu vou deixar iniciando aqui da esquerda, porém, o nome categoria eu vou deixar centralizado. Essa movimentação vou centralizar também, deixar aqui bem no centro. E essa do valor eu alinho à direita, deixando aqui no centro apenas o título valor. Ok, então nós já estamos com esse nosso ponto aqui organizado. Já estamos com alguns minutos aí, mas a gente não pode também fazer um vídeo muito pequeno, porque senão a gente não anda muito. Eu vou inicialmente, agora, para terminar essa primeira aula, nós vamos criar o nosso formulário. Para criar o nosso formulário, já mostrei, a gente tem a guia desenvolvedor, você já colocou, clica na guia desenvolvedor. E em seguida, você vem aqui no seu teclado, pressiona a tecla Alt e em seguida F11. É uma das formas que você tem, Alt F11. Se não quiser Alt F11, aí você pode vir aqui em Visual Basic, mas vamos trabalhar com Alt F11, que é a que eu mais gosto. Alt F11, tirar o desenvolvedor daí, desmarcar aqui, voltar para cá, página inicial, Alt F11, pronto. Alt F11 já abriu isso aqui. Quando abre, você vem aqui aqui em cima em inserir. Inserir. User Form. Está aqui. Clique em User Form. Apareceu aqui este formulário. Você pode mencionar do jeito que você quiser. Vou deixar assim, depois a gente ajusta esse formulário. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, depois que a gente abriu, é colocar essa caixinha de ferramentas que ele acompanha. Se ele não vier aqui, você clica no User Form e ele já aparece. Se não, é lá em propriedades, mas isso aí a gente deixa para depois, que eu sei que o seu já está aí. Pronto, caixinha de ferramentas, está aqui de lado. Vamos primeiro criar os rótulos ou os nossos títulos. Se nós viermos aqui, onde a gente criou essa primeira aqui, engraçado, eu vou fechar essa guia do Excel, porque eu não preciso dela, certo? Pronto. Veja que nós temos mês, dia, categoria, movimentação e valor. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco títulos. Então, esses cinco títulos, nós vamos colocar esses nomes aqui. Para colocar esse nome aqui, a gente vem na letra A, aqui na nossa caixa de ferramentas. Dá um clique na letra A, ele vem com essa cruzinha, você desenha, pressiona o botão esquerdo do mouse, estica assim e deixa essa caixinha mais ou menos assim. Pronto, desse jeito assim. Está até muito grande, posso até diminuir. Não, deixa aí, depois ele sai ajustando. Ele está selecionado, eu quero com o nome Label 1. Eu não quero esse nome, eu quero que aqui dentro fique o nome mês. Para eu trazer o nome mês aqui para dentro, eu venho aqui nessa minha lista de propriedades e eu procuro o nome Caption. Está aqui, ó, Caption, Caption. Clico nele, ficou azulzinho. E o nome Label 1 está aqui. Eu seleciono esse Label 1 e eu digito a palavra mês. Pronto, é o que eu quero. Dou um Enter e veja que o nome mês já veio para cá, mas está muito pequeno. Vamos aumentar o tamanho dessa fonte. Aqui, para aumentar o tamanho da fonte, é muito simples. Você vem para a esquerda e olha aqui, fonte, o nomezinho fonte. Abaixo do Caption, tem fonte. Clica, já ficou azul. Nos três pontinhos aqui, você clicando, aparecem as opções de fonte. Ela está no número 8. Vamos deixar com o número 12, que fica bom. Não fica muito grande nem muito pequeno, mas vamos deixar no negrito para ficar em destaque. Então, os nossos captions, os nossos módulos ali, eles vão ficar dessa forma. Mês, está menor, né? Ok, então nós já temos o nome mês, já está aqui.
Depois do mês, qual é o outro nome que a gente vem? É o dia, mas vamos conferir para você acompanhar, né? O primeiro foi o mês, agora o dia. Vamos buscar o dia para colocar aqui. A mesma coisa. Não precisa a gente chegar aqui desse lado, porque nós já temos ele aqui prontinho. A gente só faz selecionar, dá um Ctrl C e um Ctrl V. Aí ele já copiou igualzinho aqui. Eu pego e arrasto ele aqui para frente. Por que que eu estou trazendo ele aqui para frente? Porque aqui vai ficar o nome do mês, janeiro, aqui na frente. E aqui o dia. Eu posso deixar ele mais para cá para não ficar muito pequeno. Pronto. Mês e dia. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar esses dois aqui, ó. Vou selecionar os dois ao mesmo tempo. Eu estou achando que eles estão muito aqui para a esquerda. Eu vou preferir que eles fiquem do lado direito, certo? Vamos primeiro, eu vou primeiro ajustar para eles ficar do lado direito. Que os dois estão selecionados, eu venho aqui para a esquerda, eu venho aqui alinhar texto, ó, text align, isso aqui, ó, alinhamento do texto. Eu cliquei, ficou azul, tem esta seta, eu venho para essa última opção, que é alinhar à direita, aí, text alinhamento à direita, ó. Pronto, veio para a direita agora, ok? Mas aqui tem o nome mês, aqui também é o nome mês. Aqui não é para ser mês, aqui é para ser dia. Então eu seleciono só esse, vou aqui no Caption e eu coloco o nome dia. Aqui não vou mudar a fonte, porque ele já vem para cá com a mesma fonte, porque a gente copiou. Muito bem, já temos o mês, temos o dia. O próximo agora será a categoria. A categoria, que é essa daqui. Então vamos copiar esse aqui, dá um Ctrl C e um Ctrl V, trazermos para cá, para esse lado, deixar aqui abaixo de mês, e vamos mudar o nome dia para categoria. Aonde? Aqui no Caption. Vamos categoria. Pronto. Dá o Enter, já está a categoria. Ficou pequeno, eu puxo mais para cá, puxo um pouquinho mais, isso, e com isso eu puxo também o mês para ficar aqui exatamente do lado dele. Mês, dia, categoria. Você pode até botar um pouquinho mais para baixo essa categoria, sem tirar desse alinhamento. Categoria. Depois de categoria, o próximo é de movimentação. Então, pronto, já temos categoria. Vou selecionar, dou um Ctrl C e um Ctrl V. Deixo a movimentação aqui, abaixo da categoria. Movimentação, deixar um pouquinho mais para baixo. Aí, movimento, está muito baixo aí. Deixa eu ver se está. Tá bom aí. Pronto. Mês, dia, categoria. Aqui vai ser movimentação, o nome disso. Aonde? No Caption. Seleciono aqui e eu digito o nome movimentação. Dou Enter e já está o nome movimentação. Em seguida, vem para cá, valor. Ctrl C, Ctrl V, e aqui vem o valor. Deixar aqui, valor. Um pouquinho mais para baixo. Isso, só mudar o nome de movimentação para o valor. E isso eu faço aqui na propriedade Caption. Vou digitar o nome valor, dou Enter e ali já está o nome valor. Muito bonitinho, né? Vou aumentar um pouquinho o tamanho do nosso formulário e agora sim nós vamos criar as nossas text box, caixa de texto, também os nossos common box. Mês. Eu vou trazer para cá. Aqui nessas opções da caixa de ferramentas, nós temos aqui essa que é caixa de texto, onde tem esse ABC. Aqui na frente nós temos caixa de combinação. Para o mês, eu não vou botar a caixa de texto, eu vou botar a caixa de combinação para a gente ganhar tempo. Olha, cliquei em caixa de combinação, venho para cá e aqui eu crio, eu desenho essa caixa de combinação aqui. Caixa de combinação. Aqui dentro dessa caixa de combinação,
vão ficar os meses. E por que que eu deixei como caixa de combinação? Porque vai chegar um ponto que eu vou apenas clicar nessa unha e vão aparecer todos os meses do ano, para evitar da gente ficar digitando todos os meses do ano. Janeiro, não. Só clicou, já está pronto, acabou. Então, esse é o nosso primeiro Combo Box, onde vão ficar os meses. Agora, nós vamos criar o espaço para digitar o dia. Esse vai ser diferente. Esse vai ser a caixa de texto mesmo. Porque o dia a gente vai digitar, não tem problema. 1, 2, 3, até o dia 31, não tem para que estar colocando isso tudo aí para não ficar muito poluído também. Então, aqui no dia, vou deixar o espaço, é uma caixinha de texto onde você vai digitar o dia do mês. A categoria, como elas são muitas, e você já viu lá no nosso plano de conta, esse tem que ser também um combo box. Nós vamos até copiar esse daqui, Ctrl C e Ctrl V, para não ter que fazer aquele mesmo caminho, e vamos deixar esse combo box aqui exatamente nessa posição, na frente de categoria. Tem uns nomes lá que são grandes, eu vou aproveitar e esticar até aqui. Pronto, onde vão aparecer as categorias, como receita, salários, receita, outras receitas, despesas, etc. Aqui na movimentação, nós vamos trabalhar também com o combo box, porque nós vamos ter a inclusão, a suplementação e a anulação. Será um combo box também, para a gente deixar isso já pré-digitado. Vou selecionar, dou um Ctrl C e um Ctrl V, apenas vou diminuir o tamanho, porque não precisa isso tudo, e eu vou deixar esse combo box aqui também na frente da movimentação e já está ficando bonito. Aí, que vai entrar. É inclusão, então vem inclusão. A gente clica e já aparece os três nomes. Ah, é suplementação? Ah, então é suplementação. É anulação? Ah, é anulação. Então, ele já está correto aqui. Baixar um pouquinho aqui. Aí. Pronto, aí ficou alinhado. Só está faltando o valor. O valor ele vai ser mesmo uma caixinha feita essa do dia. Vou clicar aqui nessa caixinha, dou um Ctrl C e um Ctrl V. Ele não copiou, copiou, tá aqui. Vamos para cá para o valor. E aqui na frente a gente leva ele até aqui, que é para ficar o nosso valor. Vou aumentar um pouquinho também o tamanho assim. Pronto. Então, valor, vou aumentar um pouquinho esse também, esse espaço, e o dia, eu acho que o dia já está certo. Não, vou aumentar um pouquinho também, para ficar tudo. Aí, só um pouquinho. Aí. Agora está ótimo, tá bom. Bom, já estamos com o nosso mês, o dia, a categoria, a movimentação e o valor. O valor está muito em cima. Eu vou afastar um pouquinho, deixar mais para cá, não precisa esse valor. Então, aí, trempado assim, não dá certo não. Deixa ele aí, mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Isso é uma questão de ajuste. Cada um faz do jeito que achar. Se não quiser deixar tudo bonitinho, faz e pronto. Agora eu estou achando que eles estão muito para cima. Eu vou selecionar, pressiono aqui o botão esquerdo do mouse e eu passo por cima deles todos. Aí eu vou arrastar aqui para baixo. Precisa, isso, deixar aqui para baixo. Assim ficou melhor, porque aqui em cima eu vou colocar um título. Vou aumentar um pouquinho mais para cá, ok? E agora eu vou colocar o título aqui. O título é um rótulo, do mesmo jeito. Aperto aqui no A e eu simplesmente desenho isso aqui no meio. Aí o que que eu vou escrever aqui dentro? Eu dou um cliquezinho, vou lá no Caption aqui, seleciono isso e eu vou digitar o nome. É controle orçamentário e financeiro, tracinho 2026. Pronto, tracinho 2026. Dou um Enter
o nome já veio para cá. Controle Orçamentário e Financeiro, tracinho 2026. Só que está muito pequeno. Vamos na fonte para a gente aumentar esse tamanho. Vem aqui nos três pontinhos. Eu vou deixar isso num tamanho 14, tamanho 16, acho que é melhor. Eu vou deixar ele inclinadozinho e negrito. Vamos ver se ele fica bom assim ou se a gente precisa alterar. Não, ficou bom. Controle orçamentário e financeiro é 2026. Já está legal. Vou aqui no alinhamento, vou deixar ele no centro também, centralizar aqui embaixo. Pronto, ficou bem centralizado. Olha, ficou até bonito, não é? Ficou bonito. Mas eu posso mudar a cor dele se eu quiser também. Eu posso mudar a cor. Vamos mudar para não deixar preto? Não, deixa pretinho, fica igual. Ok, então agora vou botar um pouquinho mais para baixo, assim. Veja como fica bonito. Fica bonito o nosso formulário. Pronto, e para encerrar essa nossa primeira aula, que já está bastante aí, nós vamos criar os três botões. Aí vamos encerrar essa parte e logo depois vem a aula 2. Vamos criar os três botões. Para criar os botões, nós vamos utilizar aqui, ó, nós já estamos na nossa caixa de ferramentas e aqui tem essa letrinha AB. Aí aparece o nome, botão de comando. Ó, clica nele, desenha aqui embaixo. Vamos desenhar um botãozinho aqui embaixo, desse jeito. Desenhamos esse botão. Está muito grande, diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho. Deixa ele assim. Tá bom. Estreitar um pouquinho. Não precisa isso muito assim, não. Isso. Então aqui é um botão. Botão de comando. Ele vai ficar bem aqui. Pronto. Vamos mudar o nome desse botão. Esse botão, que é o Command Button 1, nós vamos lá no Caption e vamos chamar de gravar. Seleciona e vou digitar o nome gravar. Gravar. Está muito pequena essa letra? Vamos lá para a fonte e deixar maior. Fonte. Aqui, clica nos três pontinhos. Vamos deixar isso no tamanho 14. Tamanho 16, porque o nome gravar é pequeno. E no negrito. E vamos dar um OK. Gravar. Muito bem, criamos o primeiro. Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V e vamos botar outro botão aqui. Esse outro botão, nós vamos chamá-lo de, vamos lá no Capture e vamos chamar esse outro botão de limpar. Porque se nós digitarmos alguma coisa errada aqui, aperta nele, aí apaga. Então, limpar. Já colocamos aqui limpar, vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V para colocar um terceiro botão aqui. Terceiro botão que eu vou deixar aqui desse ladinho aqui. Aqui, terceiro botão, vou deixar esse um pouquinho mais para cá. Só um pouquinho mais para cá. Isso. Ficou legal aí. Esse nome gravar, esse nome limpar e esse nome aqui nós vamos botar fechar, que é para a gente apertar e o formulário desaparecer daqui. Então vamos lá no Caption e vamos colocar aqui o nome fechar. Fechar. O que a gente precisa também é mudar um pouquinho das cores. Vamos deixar esse botãozinho aqui, gravar, vamos deixar numa cor verde. Só o campo verde. Então, para deixar ele na cor verde, aqui nas nossas propriedades, a gente tem a Back Color. Clica nele e a gente escolhe uma cor para isso. Clica aqui dessa setinha aqui, quando ele abre tem a paleta para a gente escolher as cores. Eu vou botar uma cor verde. Eu gosto muito do verde. Verde, tá bom. Esse limpar, vou botar uma cor azul, meio escura. Azulzinho. Vou lá no Back Color e eu jogo uma corzinha azul nele. Na paleta, que eu tenho várias opções, e deixo essa cor azul. Já no fechar, eu seleciono e lá no Back Color eu vou botar a cor vermelha. Vamos para a paleta e botar uma cor vermelha. Mas o que eu quero para destacar é selecionar esses três botões, assim como a gente fez naquela hora, e a gente mudar a cor da fonte.
Para mudar o campo, a gente veio no backcolor, mas para mudar a cor da fonte, a gente vem aqui no forecolor, aqui ó, forecolor, clica, vamos para a paleta e vamos botar tudo branquinho. Pronto, aí ficou tudo branquinho aí. Gravar, limpar, fechar. Ficou esse espaço aqui meio feio, não foi? Aqui, esse espaço aqui. Vamos fazer um negócio mais bonito. Vamos desinventar um negócio aqui para poder encerrar essa aulinha de hoje. Aqui não tem imagem na nossa caixa de ferramenta. Pronto. Vamos criar um espacinho aqui dentro para não ficar tão feio assim. Deixar um espacinho aqui, assim, mais ou menos assim. Deixar ele até aqui embaixo. Seleciona isso aqui. Vamos botar uma imagenzinha aqui, né? Você pode usar esse espaço para botar uma sua casa, botar qualquer coisa aí, né? Nesse espaço. O que é que eu vou fazer nele? Eu vou clicar aqui nesse espaço e eu venho aqui para a esquerda e eu tenho um Picture Size Mod. Eu vou clicar nesse Picture Size, vou dar um espacinho aqui e vou deixar ele estar na opção 0. Eu vou deixar na opção 1, que a opção 1 permite que a imagem que vier para cá ocupe todo esse espaço. E para ir buscar a imagem para trazer para cá, a gente vem nesse Picture, simplesmente aqui. Tá? Sem nenhuma, vamos nos 3 pontinhos, abre, aí todas as figuras. Eu já tenho aqui nesses meus equipamentos algumas figuras, aí eu venho para cá e boto todos os arquivos, que aí eu posso escolher à vontade. Pronto. Tem um monte de imagem aqui nos meus, eu vou procurar uma. Botar uma imagem aqui, procurar uma, poderia ser um bujão de gás, se eu estivesse falando sobre gás. Castro Alves ali, tem eu bonitão ali, mas não vou botar ali não. Ah, vou botar isso aqui, pronto. Vou botar esse aqui. Isso aqui sou eu, viu? Eu, uma foto minha. Vou botar aqui dentro. Se você não quiser, você tira. Pronto, olha, apareceu eu aqui, tá vendo? Ó, então, minha imagem. Estou mostrando como faz. Você coloca a imagem que você quiser. Pronto. Nós já temos criado o nosso formulário, já está pronto. O que está faltando para o nosso formulário, e isso vai ser na nossa próxima aula, é dar nome a esses espaços aqui. Todos esses espaços nós vamos dar nomes para poder começar de fato com a nossa programação. Então, meus amigos, vamos aguardar um pouquinho, porque essa nossa primeira aula já foi e a gente vai descansar um pouquinho. Em seguida, nós vamos ter a nossa aula 2, tá bom? Então, tenhamos todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.